Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Hoje eu comandando aqui sozinho, o Josival não pôde comparecer, mas é claro, a gente leva a ideia de trazer a boa informação ao assinante do canal 14 da NET, que pode acompanhar o programa não só na nossa grade, mas também nos vídeos que a gente posta no YouTube. Então, de pronto, já vou apresentar nosso convidado, já foi meu convidado na rádio, e, mais uma vez, é um prazer receber Jonathan França aqui. E, é claro, eu vou ter que ler o currículo, porque é muita coisa, não dá para lembrar, né? Eu vou passar a palavra para ele. Olha só, o Jonathan França, ele é graduado em administração, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, também consultor em micro e pequenas empresas pela Fundação Instituto de Administração, FIA, e também o Conselho de Administração, o CFA. É fundador do MEFRA, Gestão e Educação, e também sócio da Clínica Popular Mais Saúde, Laboratório Mais Saúde, em Anápolis. Pela MEFRA, tá certo. Pela MEFRA, ele desenvolve atividades de consultoria, palestras e cursos sobre gestão de empresas. Atua em diversas áreas de organizações, entre elas finanças, pessoas, vendas, marketing, também tecnologia, produtos e serviços e liderança, ajudando gestores a identificarem seus gargalos, isso é muito importante, e também os corrigirem, fazendo as suas empresas mais produtivas e lucrativas, beneficiando, é claro, todos os stakeholders envolvidos. Jonathan, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral no 14. É um prazer recebê-lo e conversar com você mais uma vez. Ô Guilherme, para mim é maravilhoso poder participar com você dessa entrevista. Agradeço novamente o seu convite, me sinto honrado e estou à disposição para a gente poder bater um papo. Tá certo. A gente vive num universo de negócios, e muitos negócios se abrem e se fecham facilmente. Antes até da gente partir para a pauta especificamente dita. Abrir empresa no Brasil muitas vezes se torna uma aventura. As pessoas abrem, eu não estou falando do mercado de trabalho, eu sou bom nessa área, um salgadinho, alguma coisa ali, abre a empresa e a coisa não prospera. Por que isso acontece? É falta de orientação, falta de vontade, eu não acredito, porque o brasileiro, ele quer produzir, ele quer trabalhar. É falta o quê? Basicamente de orientação, como que funciona isso no mundo empresarial, como você tem essa visão, essa é uma curiosidade, acho que de início, se a gente partir para a pauta específica. Claro, Guilherme, essa é uma pergunta extremamente importante, porque o nosso povo, nós somos pessoas extremamente empreendedoras. O brasileiro é um povo muito empreendedor, com uma inteligência, uma capacidade e uma criatividade gigantesca. No entanto, você falou agora há pouco, a pessoa sabe fazer um salgadinho, às vezes é um pintor, é uma pessoa que conhece muito do operacional, conhece operar, fazer aquilo que ele sabe fazer bem feito. Muitas vezes ser mandado para fazer aquilo ali. Exatamente, ele sabe vender bem, ele sabe prestar bem um serviço ou produzir alguma coisa muito bem. E aí a pessoa tem algum capital e aventura-se a abrir um pequeno negócio, a empreender e a tentar ganhar vida, ganhar dinheiro com esse pequeno empreendimento. Só que ele sabe, como eu disse agora há pouco, fazer muito bem o operacional, mas ele não sabe gestão, não sabe administrar. Nós não fomos formados na escola, na faculdade, de modo geral, para poder administrar nada. Nós aprendemos a administração de modo empírico, com a nossa vida, administrando a nossa casa, a nossa família. E quando vamos levar esses conceitos, essa experiência para uma empresa, muitas vezes dá errado. Nós temos uma estatística preocupante, segundo o Sebrae, de que em cada 4 empresas, ou seja, 25% das empresas, quebram em até um ano da abertura. Então, no prazo de 12 meses, uma entre 4 empresas pode quebrar. Isso é preocupante, isso é falta de gestão. E uma estatística maior é comum 3 dessas 4 empresas quebrarem em até 2 anos. E com a quebradeira vem o quê? Um verdadeiro caos financeiro familiar também. Dívida, falência, a família muitas vezes ela sofre bastante com isso, porque são empresas pequenas, empresas familiares, é o marido, a esposa, os filhos, um tio, uma tia, alguém que está participando desse processo de gestão. Então as pessoas sabem executar muito bem aquilo que elas fazem, só que elas não sabem administrar. E aí que é necessário alguém para ajudá-las nesse processo. Então vamos falar o que faz, o que é um administrador também, porque
como você mesmo estava falando, administrar o lar é uma coisa. E muitas vezes as pessoas, muito acontece isso aí, vão para o cartão de crédito, cheque especial, juros abusivos, que a gente sabe. Controlar uma casa é complicado. A gente gasta, muitas vezes tem a tendência, né, de comprar coisas que não são necessárias e no final do mês o orçamento vai para o buraco. Então, se controlar uma casa já é complicado, imagina uma empresa. Então, vamos falar desse papel do administrador. O administrador é a pessoa formada, capacitada para ajudar pequenos, médios e grandes negócios na sua gestão, na sua administração. O administrador, Guilherme, é aquela pessoa que olha a empresa de cima, que olha o todo, que entende as vendas, que entende de compra, que entende de marketing, que entende de gestão financeira e de todas as áreas de uma empresa. E consegue entender e decidir as melhores ações para que a empresa como um todo avance. Principalmente gestão financeira. Nossos pequenos empresários têm muita dificuldade com gestão financeira, têm dificuldade em suas casas. É o que a gente estava falando aqui. Tem dificuldade, consequentemente, nas suas empresas. É muito comum nas minhas consultorias eu ver empresas que vão à falência porque o sócio não sabe diferenciar, Guilherme, a empresa dele. Da família dele, do bolso dele. Acho que vai ser até um assunto aqui pra frente, um caixa comum, né? Exatamente. Empresa, o bolso é a mesma coisa. Eu faturo, sei lá, por exemplo, 50 mil por mês. É meu. Eu sou o dono. Não é assim. O dono da empresa é como se fosse um responsável pela empresa. Então, o administrador ele vem no sentido de ajudar o empreendedor, o empresário, a controlar melhor a sua empresa, fazendo gestão, levando a empresa a alcançar um objetivo. E que objetivo é esse? É o lucro. Bom, em relação ao administrador, você estava falando desse processo todo. E muitas vezes a gente sabe que, claro, evidentemente, saem, né, das escolas, das melhores faculdades, universidades, administradores, mas não necessariamente passaram por esse processo todo da empresa. De repente, eu sou administrador, eu vou começar lá em cima. Mas o ideal e o mundo real muitas vezes não funciona dessa forma. O ideal seria o quê? Conhecer, como você falou, todos os departamentos. Como que eu vou falar para o vendedor da maneira que ele deve vender se eu não sei vender, eu só tenho a teoria? Como que funciona esse processo? Como foi seu processo de introdução no mercado, por exemplo? Muito interessante. Realmente, as faculdades de administração, em sua maioria, formam a partir da teoria. Explica a teoria para o aluno durante 4 ou 5 anos e ele sai de lá com isso. Infelizmente, nós temos um processo de estágio muito simples, muito mal feito na maioria das faculdades, tá? E o estágio é que realmente deveria ser o processo em que aquela pessoa que está se formando em gestão e administração, ela vai para o campo, ela vai aprender fazendo, ou seja, on the job, no dia a dia, ela vai aprender como se administra uma empresa de fato, saindo somente do campo da teoria. No meu caso, eu me formei, eu já tive empresa, antes de fazer consultorias, eu tive uma empresa lá no ano de 2010, uma empresa familiar. O meu pai ele tinha um pequeno negócio, era uma metalúrgica naquela época, com 4 funcionários. Meu irmão, mais novo que eu, começou a ajudar meu pai a vender os serviços e meu pai na produção. Num dado momento, eu entendi que meu pai tinha potencial, que a empresa tinha potencial. Então eu vim ajudar, eu vim agregar. Cerca de 1 ano e meio depois nós tínhamos 30 funcionários, um faturamento bem interessante, essa empresa em Goiânia, e nós começamos a alcançar resultados bem interessantes, porque eu consegui, aprendendo, fazendo on the job, conseguir estabelecer um modelo de gestão em que os funcionários produziam, onde a gente conseguia vender, onde a gente conseguia ter custos baixos e, consequentemente, ter uma rentabilidade. E isso, o lucro familiar, permanecendo firme no comando. Exatamente, exatamente. Só que naquela oportunidade, pai é pai. Pai é pai. Querendo ou não, você quando é filho, mesmo sendo gestor, você tem um certo nível a respeitar. Você não pode passar por cima do seu pai. Faz parte também do organograma e hierarquia. Familiar, né? E familiar principalmente. Né? Naquele momento, infelizmente, meu pai achou que estava rico e começou a meter o pé pelas mãos. Você viu o clique? Eu tô rico. Eu tô rico, exatamente. Só que começou a meter o pé pelas mãos e, infelizmente, a empresa, depois de algum tempo, teve que fechar as portas porque começou a gastar mais do que ganhava. É aquela regra básica que a gente estava falando. Exatamente. E mesmo sabendo que aquelas ações estavam erradas, eu não poderia passar na frente do meu pai. Falar, ó,
colocar o dedo no nariz dele e falar: você está errado, você vai falir a empresa. E fazer com que ele não trabalhasse mais na empresa, afinal a empresa era dele, né? Então, mesmo orientando, mesmo ajudando, dizendo que estava certo ou errado, infelizmente os erros aconteceram. Aconteceram comigo também, acontece no dia a dia com várias empresas. Mas isso foi uma escola, porque ali eu aprendi também o que não fazer. E a partir dali eu comecei a entender que eu poderia levar esse conhecimento para outras pessoas, para outras empresas, mostrando que eu sei fazer isso porque eu passei por isso. Eu construí algo interessante, infelizmente acabou. Então, se os gestores entendem essa minha mensagem e conseguem digerir isso como algo positivo para elas, eu sei que eu posso ajudá-las. Eu sei que eu posso fazer algo diferente nessas empresas para que essas empresas sejam lucrativas. E normalmente funciona. Normalmente funciona porque eu consigo encontrar empreendedores, empresários que estão dedicados no operacional com dificuldade financeira, mas que entendem que eles precisam mudar, senão a empresa vai à falência. E dentro desse sentido, é fundamental a presença do administrador, seja ele alguém da família que tem esse comando ou alguém de fora também? No Brasil hoje, nós temos cerca de 9 milhões e 500 mil empresas, Guilherme. E somente 500 mil administradores regulares junto ao conselho de administração. O ideal seria que cada empresa tivesse pelo menos um administrador. Isso mostra que nós teríamos um déficit de administradores. No entanto, eu sei que a teoria é diferente da prática. Dificilmente todas as empresas terão um administrador para conduzir. Então, o que eu recomendo muito para as empresas nem todas terão condições de remunerar um administrador. No entanto, eu recomendo que essas empresas, que os donos das empresas busquem capacitação. Eu acho que o caminho ideal está aí. Nós temos ótimos programas de capacitação no país para pequenos e médios empresários. O Sebrae é um deles. Existe a Endeavor também, que tem muito conteúdo bacana, bastante curso. E na internet a gente encontra muita gente boa querendo ajudar, inclusive no YouTube. Então eu recomendo muito fortemente que o gestor da empresa, que o dono da empresa, o empresário, ele busque capacitação. Então, ele não sabe administrar. Ele não sabe gestão financeira, por exemplo, mas ele pode recorrer a um curso. Ele pode ir para uma sala de aula, fazer networking, encontrar pessoas, aprender através de um professor como fazer. E aí ele leva esse conhecimento para a empresa dele e executa aquilo que ele aprendeu na sala de aula. Então, se ele não buscar capacitação, ou se ele não buscar alguém que saiba fazer por ele, infelizmente, durante algum tempo ele até pode caminhar bem, mas pode chegar um momento que ele, infelizmente, pode ter dificuldades financeiras, e isso é muito comum nas empresas do país. E olha só a coincidência, cerca de 2 programas atrás, a gente esteve lá na Faculdade Católica para fazer um material sobre a Faculdade de Direito. E uma das coisas que eles falaram para a gente é isso, de muitos empresários procurando curso de Direito, não para fazer prova da OAB, para se tornar um profissional do Direito, mas para conhecer a área da legislação e poder aplicar na empresa. Está se tornando muito comum. E foi até um fato curioso e veio de acordo com o que você falou agora. Então, isso é verdade, porque se eu sou formado em uma área, mas a vida, o trabalho nos leva para, às vezes, uma área diferente daquela que eu gostaria de trabalhar. A gente vai caminhando, vai vivendo, vai adquirindo experiência e, num dado momento, a gente percebe que a gente pode buscar mais conhecimento. E existem cursos muito bons para isso. Eu mesmo, numa determinada época, já quis fazer o curso de Direito para conhecer mais sobre gestão tributária. Porque que é um desafio assim, imenso. Né? Imenso. E poucos advogados gostam disso. Então a minha ideia era fazer gestão tributária para trazer mais uma bagagem na gestão de empresas. Se eu posso ajudar a empresa financeiramente, eu também posso trazer mais um conhecimento de gestão tributária. Eu percebi que, depois de algum tempo, que não era o que eu gostaria. Então, existem tributaristas muito bons, advogados que conhecem muito da área, contadores que conhecem bastante da área, que podem contribuir. Então, cada qual na sua área. Então, é bom a gente buscar capacitação para aquilo que a gente não conhece. Bom, em relação à empresa familiar, que a gente vê muitas delas se estabelecerem, prosperarem, né, com a primeira geração da família, mas aí vem a chamada troca de comando. O pai passando para o filho, o neto entrando, as pessoas da família, os agregados, e aí a gente vê um momento de quebra de continuidade ali.
Por que que muitas dessas famílias, algumas evidentemente têm sucesso, a gente tem empresas familiares tradicionais do Brasil que conseguiram fazer essa virada, mas por que muitas delas não conseguem fazer essa transição de uma geração para outra? Normalmente é falta de preparação. Você tem ali o pai da família, a pessoa que começou o negócio, ou a mãe da família que começou o negócio, que se dedica muito, que dá o sangue, que dá a vida por aquele negócio e consegue construir alguma coisa com o tempo. Educa muito bem os seus filhos, coloca numa escola razoável, numa escola muito boa. Estamos falando aqui de caso de empresas de muito sucesso financeiro. Sim, isso acontece bastante. Aqui em Anápolis há exemplos disso, né? Vários exemplos disso. Então, a empresa cresce, o pai, o gestor, a mãe, investe no filho em educação, mas não envolve o filho na gestão da empresa. O filho, ele cresce apartado, ele cresce longe, ele cresce não amando aquele negócio, não participando daquele negócio. Então, quando o filho toma uma certa idade, ele vai buscar o seu caminho, ele vai buscar aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele sonhou fazer. Chega num dado momento que, infelizmente, o gestor, a pessoa que começou a empresa, ela tem que se afastar. Ou, infelizmente, acontece dela falecer e o filho não está preparado. A geração seguinte não foi preparada para assumir aquele negócio. Então, o que eu recomendo muito é que o gestor, a partir do momento que ele entende que o filho já tem maturidade, ele tem que trazer o filho, ou a filha, ou quem quer que seja, para dentro do negócio. Começar a mostrar para essa pessoa que o futuro dessa pessoa pode estar dentro da empresa. E que Seria muito radical, desculpe te interromper, seria muito radical numa empresa grande falar, você vai para a linha de produção? Você vai ficar na linha de produção aqui? Vamos começar do básico aqui? Ou seria muito radical? Não precisa chegar tanto? Eu acredito que depende muito da pessoa. Você tem pessoas com egos muito inflados ou menos inflados, pessoas que querem ou não querem determinada situação, eu acho que você me entende. Claro. É a pessoa que está nos ouvindo. É perfeitamente normal. Somos humanos. Exatamente. Então, o ideal seria que todos conhecessem do seu negócio. Não adianta você ficar na alta administração, pensando numa empresa um pouco maior, na alta administração, sem conhecer o chão de fábrica, sem conhecer o operacional. Senão, como você vai conduzir as pessoas que estão produzindo, que estão fabricando, que estão vendendo? As demandas que eles precisam dia a dia. Exatamente. Você tem que conhecer o seu cliente, tem que saber o que ele quer, o que ele espera de você, o que ele espera da sua empresa, para que você consiga administrar bem. Então, é muito importante que todo empresário, mesmo que ele esteja num cargo de gestão mais elevado, pensando em empresas maiores, que ele conheça melhor o chão de fábrica, para ele saber que as decisões que ele toma aqui em cima, ele vai ter muita influência aqui embaixo. E ele tem que saber se isso vai ser bem-vindo ou não, se isso faz sentido ou não, se isso vai gerar resultado ou não. Inclusive, a gente viu recentemente no Fantástico a série de reportagens nesse sentido, do dono da empresa e participar, de forma disfarçada, participar da linha de produção, saber dessas demandas, das necessidades do dia a dia e, para surpresa geral, todos verem todos acompanharem essas dificuldades do dia a dia e transformar a mentalidade, inclusive, do próprio gestor. Puxa vida, o que eu penso que é o universo lá embaixo é um pouquinho diferente da noção que eu tenho aqui no ar-condicionado, na minha cadeira confortável. É também uma coisa interessante a se fazer. A gente vê programas também em TV a cabo, o sócio, por exemplo, ele se torna parceiro de empresas, de como gerir isso aí. A verdade é o seguinte, o mundo corporativo está numa mutação constante. Novas técnicas, de repente o que é verdade hoje, amanhã passa a não ser verdade. Então, essa adaptação do dia a dia ela tem que ser constante por parte do gestor e por parte de empregados, de funcionários, de todo mundo está envolvido o tempo todo, sem dúvida. Né? Claro, envolvendo bastante tecnologia nos processos e pedindo a participação, solicitando a participação daquela pessoa que trabalha no chão de fábrica, aquela pessoa que conhece bastante do operacional. Tem um exemplo bastante interessante, isso fala-se muito nas faculdades e nos cursos. Tem uma história que conta que uma determinada máquina de uma indústria estragou. É uma máquina muito cara, e para consertar foi muito caro. Então os gestores trouxeram pessoas altamente capacitadas para consertar aquela máquina e ninguém conseguia consertar a máquina. Investiu-se muito dinheiro nisso. E aí, num determinado dia, depois de muito tempo que essa máquina ficou parada, resolveram perguntar, peraí, mas o Zé que trabalha aqui naquela máquina todo dia, vamos perguntar para ele, ô Zé, a máquina estragou, como é que resolve? E o Zé, com a sua humildade toda, falou, olha, ninguém me perguntou até então, mas agora que vocês estão me perguntando, eu sei como conserta. Para consertar, basta colocar uma pecinha nova naquele cantinho, daquele jeito, em tal local.
fizeram isso e a máquina voltou a produzir. Ou seja, depois de gastar muito dinheiro, é que foram perguntar para a pessoa que opera a máquina, para a pessoa que conhece realmente. Então é muito importante que a gente, de fato, desça um pouquinho, conheça do operacional, conheça dos processos. É claro, sem deixar de fazer gestão financeira, gestão dos processos de venda, de compra, de marketing e todos os desafios que uma empresa oferece. Bom, você já até citou, se eu perguntar, os problemas que uma empresa que seja gerida de uma forma errada pode gerar, né? Mas quais os principais erros, né, que o empresário comete e que podem levar a empresa à falência? Você nominou alguns deles, a gente pode um tópico aqui? Claro. Vamos lá. Um deles você já até citou, né? Usar o dinheiro da empresa como se fosse dele. Né? O bolso é comum, é meu, então eu gasto. É o maior pecado dos empreendedores hoje. É o número 1 mesmo. É o número 1, é você misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Tem um exemplo recente, inclusive, eu estava fazendo consultoria recentemente para uma empresa de Goiânia e lá a empresa fatura cerca de 150 mil reais, não vou citar o ramo, mas ela fatura cerca de 150 mil reais por mês. Faturamento até interessante. Só que a margem da empresa, o lucro da empresa, depois de pagar os funcionários, pagar os fornecedores, pagar o custo fixo, era uma margem pequena. Só que o sócio resolveu que todo mês ele ganharia 20 mil reais por mês. Um pedaço bem grande do faturamento da empresa. Chegou num dado momento que a empresa tinha dívidas, empréstimos, inclusive não estava conseguindo honrar, e o sócio ganhando 20 mil reais por mês. E aí ele se atentou, olha, eu preciso de ajuda. E aí surgiu a oportunidade de que eu trabalhasse com eles, e quando eu olhei essa situação, a primeira coisa que eu fiz foi, olha, o cartão da empresa que você usa, eu vou quebrar ele. Simples assim, na dura. Simplesmente, pega o cartão da empresa, vai no supermercado e passa. Leva a compra para casa. Vai no shopping, compra um perfume e passa o cartão da empresa. Tá errado isso. Muito errado. O dinheiro do sócio é o sócio tem que ter um salário. Eu sou funcionário, você é funcionário, todos nós somos funcionários de alguma coisa, de alguma organização. Nós temos um salário. Eu não vou chegar no bolso do meu chefe e pegar o dinheiro dele. A empresa é meu chefe, mesmo que ela seja minha, mas ela é meu chefe, eu devo respeitar isso e não misturar o dinheiro de um com o outro, porque isso é o pecado número 1. A empresa pode falir por conta disso. Você começa a sugar demais. É que nem uma vaca leiteira. Se você tentar tirar leite demais dessa vaca, ela vai ficar exausta. Ela vai ficar exausta. Então você tem um limite que você pode extrair de leite dessa vaca, então eu posso comparar com uma empresa. Outro tópico aqui, não gerir adequadamente o funcionário. O que seria isso? Também é um outro pecado, onde você exige muito do funcionário, mas não capacita, não oferece nada em troca no seu salário. Você paga um salário para o funcionário e começa a exigir demais dele. É muito importante que a gente conheça o funcionário, conheça o colaborador, que a gente capacite, que a gente entenda os seus motivos, que nós criemos ambiente adequado para que esse funcionário possa produzir. Guilherme, infelizmente, o nosso país é um país muito improdutivo. Um funcionário no país produz muito menos que em países da América Latina, Estados Unidos, por exemplo, ou da Europa. Mas aí a gente coloca aquela vírgula. E por que quando ele vai para lá, ele produz adequadamente, produz igual funcionário americano? Para a gente pegar aquele exemplo clássico. Existem regras lá. Existem regras em outros países que não existem aqui no nosso país. Aqui no nosso país, por exemplo, você pode enrolar no seu trabalho, dependendo do trabalho, é claro, e às vezes o gestor não está percebendo aquilo. O funcionário, alguns, não todos, é claro, alguns não têm o comprometimento com a empresa que deveria ter, da forma que deveria ter. A gente perde muito tempo com coisas que não fazem sentido. Os processos das empresas também, de muitas empresas, não são adequados. Então, às vezes, o funcionário até tenta produzir, tenta entregar algo de valor para contribuir com a empresa. Só que os processos da empresa são engessados, são ruins e, consequentemente, ele não consegue entregar algo de valor como ele gostaria de entregar, porque a empresa realmente, às vezes, usa processos arcaicos, tem uma metodologia que não é muito adequada. Agora, o gestor tem que se atentar a isso, tem que oferecer um ambiente agradável, tem que oferecer um ambiente em que o funcionário se sinta com vontade de entregar. Então, não basta você simplesmente pagar um salário para o funcionário. Você tem que deixar ele confortável. Não dando uma cadeira mais confortável para ele, não é isso que eu estou falando, mas um ambiente em que ele consiga entregar, produzir mais, um ambiente mais feliz, um ambiente em que as pessoas se sintam mais alegres de trabalhar, onde ela vai acordar segunda-feira às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir para o trabalho, mas ela vai acordar com... Eu dando soquinho no ar. Mas que ela vai acordar com mais felicidade. Olha, eu vou trabalhar porque
naquela empresa porque lá eu sinto que eu consigo produzir. E não com aquela desmotivação que muitos funcionários têm. Eu vou ter que enfrentar aqui 2 ônibus, vou chegar naquela empresa, meu chefe vai chegar bravo, vai brigar comigo, vai estar insatisfeito com tudo. Não, nós temos que criar ambientes adequados para que o funcionário consiga produzir. Inclusive, capacitando. Não adianta eu contratar um funcionário, jogar em determinada área, esperar que ele produza se eu não o capacitei, se eu não ensinei o que ele deve fazer. Mesmo porque hoje em dia se fala, não, você tem que ser especialista em várias áreas. Ótimo, que seja, mas você precisa de ter as ferramentas para que seja especialista em várias áreas. Claro, ir além também. E cabe ao gestor entregar ferramentas, cabe ao gestor fazer com que o funcionário produza de forma adequada, entregando para o funcionário capacitação, inclusive. Nesse sentido é muito importante. Já sempre dizer, não, se vira aí, você tem que saber montar, desmontar. Seja em qualquer área, seja em qualquer área. Se você tem uma empresa que vende algum tipo de produto, será que o seu funcionário, será que o seu colaborador, ele já fez algum curso de vendas? Será que não seria interessante você buscar algum curso na cidade, colocar todos os seus funcionários à noite que seja, ou até à tarde, pela manhã, durante o expediente, para fazer algum curso? Eu tenho plena convicção de que quando ele voltar para a empresa com essa bagagem adicional que você ofereceu para ele, ele vai produzir muito mais. Ele vai aprender novas técnicas, novas formas de vender um produto que ele não conhecia, porque ele nunca foi capacitado. Agora eu vejo também, eu tenho muito contato com empresários, que alguns partem para essa área. Eu vou oferecer um curso aqui, aí o funcionário, a primeira coisa, que hora que vai ser esse curso? Então vai ser no sábado de tarde. Então sábado de tarde eu tenho que jogar futebol, eu tenho que sair com minha família, eu tenho que churrasco, não quer se envolver com isso. Como convencer esse funcionário a poder participar e ver que aquilo ali não vai ser um trabalho a mais, vai ser uma capacitação a mais que vai trazer resultados para a empresa e para ele também financeiro? Normalmente um funcionário reage dessa forma, Guilherme, por conta da cultura da empresa. É uma cultura que muitas vezes não incentivou o funcionário, nunca deu atenção para o funcionário, e de um dia para o outro, por algum motivo, o gestor entende que deve oferecer uma capacitação. Mas a forma de comunicar isso para o funcionário que é importante. O funcionário tem que entender que esse tipo de capacitação que vai acontecer num sábado à tarde, por exemplo, num domingo durante o dia todo, vai ter influência direta no resultado desse funcionário. Vai ter influência na família desse funcionário, porque esse funcionário vai conseguir entregar mais. E pode ser que ele ganhe mais por conta disso. A empresa vai ter mais sucesso, o funcionário vai ter mais sucesso e, consequentemente, nossas famílias são, eu diria, abençoadas pelo nosso trabalho, porque nós estamos produzindo mais. Então, a comunicação ela é muito importante. E, muitas vezes, os gestores erram na comunicação, na forma de transmitir. Você não pode simplesmente impor. Você tem que explicar para o funcionário que isso vai ser benéfico para ele e para a empresa. É a forma de comunicar. Se você comunica bem, se você transmite bem essa mensagem, a tendência é que a pessoa receba bem e aceite. Agora, sempre vai haver funcionários que realmente, independente da comunicação, não vão querer. Aí vai caber ao gestor recolocar e tomar as decisões necessárias em relação ao funcionário. Eu costumo dizer que não adianta a gente insistir muito com quem não vai trazer resultado para a empresa. Bom, você está falando em gestão aí, por exemplo, deixar a administração por conta dos outros, da empresa. Não, a empresa já está estabilizada, já tem alguma pessoa de confiança ali que pode tomar conta dela e, por conta disso, até deixar de lado a avaliação dos resultados. Fala para a gente um pouco sobre isso. Eu também passei por um processo de consultoria, algum tempo atrás, que isso aconteceu. Eram alguns médicos responsáveis, donos de um estabelecimento, de uma clínica, e esses médicos simplesmente atendiam na clínica. Todo médico tem a sua agenda, vai à clínica, atende e vai embora. Todo mundo fica doente, eles vão procurar a gente aqui. Exatamente. Ele vai lá, atende aquele paciente e vai embora depois do expediente. Mas os médicos não se envolviam na administração da empresa. E a empresa ficou durante algum tempo na mão de funcionário. E, infelizmente, muitas empresas escolhem mal seus colaboradores, confiam mal, e, no caso dessa empresa, ela começou num processo de falência também, onde os sócios tinham que colocar dinheiro todo mês na empresa para poder fechar as contas. Quando eu fui chamado para esse processo de consultoria, eu entendi que o principal pecado era a falta do dono lá dentro. Há aquele ditado, né, que é o dono
o olho do dono que engorda o O gado. olho do dono que engorda o gado, exatamente isso. O dono não estava sabendo o que acontecia, o funcionário fazia o que queria, não havia processo de gestão nenhum, não havia acompanhamento. A partir do momento que eu incentivei e mostrei para os sócios que era necessário que eles acompanhassem o dia a dia, não era preciso que eles ficassem o dia todo na empresa, não é isso. Você tem que olhar a sua empresa de cima, entender o todo, entender o que está acontecendo e, a partir dali, tomar as decisões. A empresa mudou. Hoje é uma empresa lucrativa, porque os donos, no caso, eles começaram a olhar a empresa de cima e a fazer avaliações semanais, reuniões com funcionários, mostrar para eles o que eles esperam, estabelecendo metas para os funcionários, e o resultado começou a aparecer. E até encaixando isso aí, a capacitação também, né? Você dá ferramentas. Você dar ferramentas e poder cobrar também. Exatamente. Quando você oferece algo, você pode realmente cobrar do funcionário o resultado por aquilo. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente falou de capacitação, avaliação de mercado. E como a gente falou, tem negócios que existiam alguns anos atrás que hoje não existem mais, simplesmente sumiram. Vamos citar um exemplo clássico aqui, que eu adorava, né? Todo mundo gostava muito. E final de semana na locadora, locar filme. Não existe, acabou. Não existe mais esse negócio. Como avaliar o mercado para implantar a sua empresa? Porque acontece muito, tal ramo está dando certo, vamos nessa onda aí que eu posso me dar bem também, mas existem muitos erros de avaliação ainda? Acontece bastante. É muito comum as pessoas começarem um negócio na empolgação. Há um exemplo clássico e recente que são aquelas paletas mexicanas. Quantas sorveterias não foram abertas aqui em Anápolis, no Brasil todo? Teve uma onda de paletas mexicanas. Então começou-se a abrir sorveterias de paletas mexicanas. Chegou um momento que o consumidor não queria mais isso. O mercado estava saturado. O consumidor enjoou e não comprava mais. Então começou-se um processo de fechar as lojas e muita gente tomando prejuízo com isso. Aqueles que tiveram capital suficiente para segurar o momento complicado, algumas existem no mercado ainda, mas são nichos hoje, não é aquela febre de antes. Então é importante o gestor olhar para o macroambiente, olhar para o microambiente, entender os movimentos do mercado e saber como o mercado vai reagir. Isso é uma onda, isso é uma bolha, isso vai perdurar. Como o mercado enxerga esse produto ou serviço, como esse produto ou serviço vai ser enxergado daqui 2, 3 anos. Você ter uma visão de médio e longo prazo. E aí sim, entender se isso faz sentido para você fazer um investimento, abrir um negócio para poder executar. Vou pegar um exemplo clássico aqui. Você citou essa questão do picolé aí, das paleterias e tal. O Darlan ali, daqui vou lembrar. Eu não sei se você estava em Anápolis nessa época aqui. O tal do carro da laranjinha. Vendia laranjinha. Fez o positivo aí, lembra aqueles carrinhos de laranjinha? Aí virou uma febre. Todo mundo tinha um carrinho para vender laranjinha, o suco de laranja, né? E, é claro, não houve espaço para todo mundo, né? Então, é um exemplo clássico aqui da cidade de Anápolis. Só para refrescar um pouquinho, eu gosto de trazer essas histórias aqui para o amigo assinante, né? Plano de negócio, plano no dia a dia, né? Plano inclui negócio inclui plano. Como é que funciona essas duas palavras-chave, plano e negócio? O plano de negócio, eu costumo dizer que é o mapa da mina. Talvez você se lembre dos desenhos do Pica-Pau. Demais, né? E ali o Pica-Pau queria encontrar o tesouro. Para encontrar o tesouro, você tinha um mapa. O plano de negócio é o mapa. Quando o dono do negócio, o empreendedor, ele imagina um negócio, imagina uma empresa, normalmente ele faz o investimento e começa a executar, mas ele não planeja o seu negócio. O plano de negócio, basicamente, é você imaginar o seu negócio, imaginar o mercado, quem é o seu consumidor, quem vai comprar de você, de quem você vai comprar para revender, quais são os insumos que você vai utilizar, onde você vai abrir a sua empresa, quem vai trabalhar com você, quais são as habilidades que você espera das pessoas que trabalhem com você, e você junta tudo isso e coloca no papel. Então você planeja o seu negócio e você, com isso escrito, você tem um mapa da mina. Basta você executar aquilo que você escreveu. Não é nada muito complexo de se fazer. Na internet tem muito material que explica como fazer um plano de negócio, mas basicamente é você colocar no papel aquilo que você quer fazer. Eu tenho um sonho de ter uma empresa que venda sorvete. Ok, quem vai comprar o sorvete de você? Onde é que você vai se instalar? Você vai fabricar o sorvete ou você vai comprar para revender? Então você começa a imaginar o que você vai fazer para o seu negócio funcionar e coloca no papel. Mas isso é mutável. O plano de negócio não é algo fixo que nunca vai ser alterado. Não, ele vai ser modificado constantemente, porque o mercado muda. Você imagina o mercado de uma forma, daqui a um ano ele é diferente. É parecido com o que você imaginou, se você planejou corretamente. É parecido, mas ele
não é igual. Então você vai melhorando o seu mapa da mina, você vai aprimorando o mapa da mina. O plano de negócio é fundamental para todas as empresas, mas infelizmente poucas têm. E as que têm, normalmente, são as mais bem administradas e que têm melhores resultados. Porque a pessoa sabe o que ela vai alcançar, o que ela vai encontrar lá na frente. Vou lembrar outro caso clássico aqui também, de uma sorveteria dos anos 80 ainda, que o primeiro desafio, montou a sorveteria, qual o nome terá esse sorvete? Sorvete sem nome. Não sei se vocês lembram, o Jonathan também é mais novo, não vai lembrar. Era sorvete sem nome, chamava, e foi um sucesso durante várias décadas. O interessante é que o Brasil é um país tropical, faz muito calor, a tendência aqui seria o quê? Consumir muito sorvete. Aí eles consomem pouco, e vamos comparar aqui com a Europa, por exemplo, lugar muito mais frio, consome mais sorvete que aqui. O que acontece? Como eles conseguem vender mais sorvete que a gente num país mais frio, que teoricamente você não teria tanto a demanda por sorvete? Você tem uma questão cultural uma questão muito de vestibular forte. pro senhor. Não, mas tem uma questão cultural muito forte aqui no nosso país, né? Chega a época de frio, não só sorvete, cerveja, refrigerante, tem queda nas suas vendas. A Ambev, que está aqui em Anápolis, enfrenta a queda na fabricação e venda de cerveja, porque chega o inverno, é mais frio. Nós temos uma questão cultural de que não podemos tomar gelado no inverno. A nossa avó falava isso, a nossa mãe falava isso. Talvez nós falemos isso para os nossos filhos. E pelo contrário, os otorrinolaringologistas vão concordar comigo nisso. O ideal é que você tome gelado no frio. E beba algo quente no verão, quando está quente. Por quê? Porque você não vai prejudicar a sua garganta, as suas cordas vocais. Vai estar de acordo com a temperatura. Você não vai agredir o seu organismo. Mas a gente costuma fazer diferente. No verão tomamos algo bem gelado, mas no inverno não pode tomar nada gelado. Pelo contrário, pode tomar sim. Então essa questão cultural é que faz a gente vender pouco sorvete no inverno. Pouca cerveja, menos refrigerante. Não um pouco, né? Mas menos refrigerante, menos cerveja. E na Europa não existe essa questão cultural. Lá é mais tranquilo e vende-se muito mais sorvete na Europa, nos Estados Unidos, per capita do que no Brasil. Que aqui. Inclusive é um negócio bem interessante. Quem investe no ramo de sorvete normalmente tem sucesso se bem administrado, porque temos muito potencial para crescimento nesse ramo ainda. Exatamente, a demanda reprimida. E eu vou pegar outro exemplo aqui, que eu sou carioca, mas nasci somente no Rio, mas existe no Rio que é a tradição da feijoada, o sábado a feijoada. Aqui em Goiás é o seguinte, gosta-se de feijoada quando está frio. Se o Rio de Janeiro, se o carioca fosse esperar para comer a feijoada quando tivesse frio lá, não ia comer feijoada nunca. Eu não entendo por que existe essa cultura. Que não tá friozinho, tá bom para comer uma feijoada quentinha. Bem quentinha, né? É questão cultural também, né? A gente tem essa inversão. Eu não posso tomar frio no inverno, mas eu posso comer quente no inverno. As receitas a vovó mandando. Né? Exatamente. Vou falar aqui e isso é fundamental, é o que fazer para ter sucesso nos negócios. Aí você definiu alguns tópicos aqui também. Definir missão, visão e valores. Normalmente, missão, visão e valores, se você chegar numa empresa, o sócio ele definiu missão, visão e valores, colocou num quadro bonitinho e colocou na parede. Aqueles termos, né, para ilustrar o que é essa empresa aqui. Exatamente, mas o sócio da empresa esqueceu, ele pregou lá e esqueceu. Os funcionários nunca leram aquilo. Mas missão, visão e valores é algo fundamental para qualquer empresa. O que é a missão? Missão é o motivo pelo qual aquela empresa nasceu. Por que essa empresa existe? Qual a missão dela? Por que ela foi criada? Claro que um dos motivos, ou talvez o principal, seja para dar lucro, para eu poder ganhar dinheiro com essa empresa. Logicamente, isso é totalmente válido. Só que essa empresa ela tem que entregar algo a mais. Ela nasceu por quê? Qual a missão dessa empresa? A visão é o que esse empreendedor espera da sua empresa em um espaço de tempo. Por exemplo, eu tenho uma clínica médica e eu espero que essa empresa até o final de 2020, ela alcance determinada posição no mercado. Então, eu tenho uma visão de curto, médio prazo e eu espero a minha visão. Até o final de 2020, eu espero X dessa empresa. E os funcionários sabem disso. Os funcionários chegam do dia e trabalham observando essa visão. O dono da empresa, a empresa, ela quer chegar nesse local em tal data. E eles sabem que ela nasceu para uma missão. Os valores
é aquilo pelo qual os funcionários e a gestão da empresa trabalha no dia a dia observando. É uma empresa que quer trabalhar tendo o compromisso com sustentabilidade, tendo o compromisso com o meio ambiente. É uma empresa que quer trabalhar tendo a honestidade como valor. Então ali você vai caracterizando os valores, aquilo que você entende que seus funcionários, que a sua empresa quer transmitir para o mercado. Você pode estabelecer 4, 5, 6, 10 valores. Tá? Tem alguns valores que eu gosto bastante, como, por exemplo, alegria. As empresas que estabelecem como valores a alegria, ela vai trabalhar para que o ambiente de trabalho seja um ambiente alegre, um ambiente tranquilo, não um ambiente carregado. Mas por quê? Você definiu que o valor, que a alegria é um valor importante, e você cria uma estrutura para que esse valor tenha valor para você, que ele faça sentido, que no dia a dia você observe a alegria no seu trabalho, que você observe, por exemplo, a honestidade. Olha, se eu estabeleço que honestidade é um valor importante para a minha empresa, todas as minhas relações, elas serão honestas. Eu não vou fazer nenhum tipo de coisa errada. Eu quero trabalhar dentro de 100% honestidade. E ali você estabelecendo missão, que é o motivo de você ter nascido, visão, onde você quer chegar e o prazo que você quer chegar. E valores, que são as regras pelas quais você quer jogar esse jogo, você consegue alcançar algo mais facilmente. Você tem um planejamento estratégico definido e consegue trabalhar com isso. Bom, você falando em missão, o quê? A empresa nasceu para isso aqui, para exercer esse papel, mas a gente sabe que as mudanças vão acontecendo. Né? Então essa missão ela é imutável, é aquela cláusula pétrea que não muda nunca, ou ela pode mudar no decorrer dos anos, das décadas também? A missão ela pode ser alterada sim, mas ela é mais difícil você mexer nela. Se você mexe numa missão todo ano, tem algo errado com a sua empresa. Você pode mexer, claro, de ano, a cada 5 anos, a cada 10 anos. Você entende que a sua empresa ela foi sendo aprimorada, ela foi mudando, o mercado foi mudando. E até a missão dela mudar a missão. Né? Exatamente. Agora, o que deve ser alterado sempre, revisto sempre, é a visão. Porque se você estabeleceu uma meta, você alcançou essa meta, você tem que melhorar, você tem que colocar algo mais distante para você poder alcançar. Eu quero ser o melhor do meu bairro. Ok, você alcançou. Quando você for o melhor do seu bairro, eu quero ser o melhor da minha cidade. Você vai colocar um período para isso. Eu quero ser o melhor do meu estado. E aí você vai melhorando, você vai colocando alvos mais longe, e que você consiga alcançar, é claro. Tá certo. Vamos falar de uns termos complicados aqui agora, rapaz. Vamos aqui. Bom, utilizar ferramentas como a matriz seria SWOT. SWOT. E também FOFA. FOFA. F-O-F-A. FOFA, foi isso mesmo. SWOT é uma expressão em inglês que traduzido é fofa. Em português é fofa. O que significa? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Adaptação já para o português. Exatamente, aqui, fica mais fácil de poder falar. Então, a matriz SWOT, ou FOFA em português, é um mecanismo muito utilizado na administração das empresas e que eu recomendo nas consultorias que eu faço que a gente consiga implementar em toda a organização. Por quê? Quando eu implemento a matriz FOFA, eu vou conhecer as minhas forças e as minhas fraquezas. São os 2 Fs do FOFA, né? Forças e fraquezas. Ou seja, aquilo que eu sou bom, as forças, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sei fazer bem feito, aquilo que eu executo com maestria, aquilo que eu tenho de qualidade. Então essas são as minhas forças. Eu estou olhando para o meu ambiente interno. E aí eu vou olhar para as minhas fraquezas, porque toda empresa tem alguma fraqueza. E você vai listar as suas fraquezas. Talvez funcionários mal capacitados, uma gestão que ignora alguma área da empresa, um processo de venda que não é o mais adequado. E você vai listando as suas fraquezas. Listei forças, listei fraquezas. Agora eu vou olhar o ambiente externo. Eu vou olhar o mercado, onde eu vou encontrar as oportunidades e as ameaças. O que o mercado está me oferecendo de oportunidade? Por exemplo, eu posso aceitar o setor de construção civil. Estamos num momento de aquecimento de construção civil, então isso é uma oportunidade para quem empreende nessa área. Agora, eu tenho ameaças. Talvez o cenário político seja uma ameaça. O cenário político pode prejudicar a minha empresa. Então, quando eu faço uma avaliação honesta das minhas forças, das minhas fraquezas, das oportunidades do mercado e das ameaças do mercado, eu consigo entender como a minha empresa estará posicionada para brigar nesse mercado. E aí eu posso fazer correções nas fraquezas, eu posso aprimorar as minhas forças, eu posso aproveitar as oportunidades
e posso me precaver das ameaças que podem advir desse mercado. Então é algo muito interessante de ser implementado nas empresas e dos gestores observarem com bastante carinho. E o mercado nem sempre, né? E SWOT aqui foi uma palavra nova que eu aprendi. O mercado nem sempre é sweet, né? Nem sempre é doce, né? Sem dúvida. Eu achei até que fosse a derivação, né? da palavra. Investir na imagem da empresa. Imagem é tudo, de fato? Sim, sim. Você tá um exemplo de drogarias hoje em dia. Você tem as farmácias, as drogarias ao estilo antigo. São farmácias fadadas ao fracasso. E você tem já drogarias num novo modelo, com uma estrutura mais elegante, mais bem organizada, os medicamentos melhor dispostos. Então, a imagem da empresa, ela conta bastante. Tanto na organização do ambiente interno, da estrutura interna, uma fachada também que faça sentido, uma fachada bonita, que chame a atenção, que atrai o cliente. E também, quando eu falo de imagem, é como as pessoas, como o cliente enxerga a sua organização. Não necessariamente a estrutura física, mas como ela enxerga o seu modo de atendimento, como ela pensa na sua empresa. Você pode pegar empresas aqui em Anápolis, quando você fala o nome da empresa, o cliente pode falar, olha, essa empresa é confiável. A imagem que ela transmite, o valor que ela entrega, é algo bacana. Mas quando você fala o nome de empresa, outra empresa, e essa empresa aí é furada. Não vai lá não, porque o atendimento é ruim, o produto não é bacana. Então, quando você começa a construir uma imagem na cabeça do seu cliente, você tem mais chance dele te procurar, porque você é melhor visto. Tá certo. Vamos lá aqui. Internet. E todo mundo hoje acha que a publicidade da internet basta. Vamos falar. E a gente teve aqui um bate-papo muito bom com o pessoal da Unevangélica, do curso de comunicação social, marketing, publicidade e propaganda, falando da importância das ferramentas digitais, de internet, redes sociais, mas também das básicas, de rádio, de TV, e até, não diria tanto o jornal impresso, mas o jornal que vai para a internet. Então, eu queria que você falasse dessa questão de rede social, como funciona isso para a empresa, para a imagem da empresa, o próprio funcionário também, a empresa fiscaliza o funcionário, o que ele faz na rede social, se isso é importante ou não para a empresa também. A imagem da empresa nas redes sociais é extremamente importante, porque é lá que, normalmente, nos dias de hoje, o cliente tem um primeiro contato com as empresas. Mas eu iria além de rede social. Eu posso citar que é necessário usar a internet para vender. Não só para aparecer no Facebook ou Instagram, mas você usar a internet como plataforma de venda, mais um vendedor seu. Pensemos numa empresa sediada aqui em Anápolis que venda peças de alguma coisa. Só que ela quer vender peças não só aqui em Anápolis, ela quer vender peças no país todo. Como é que alguém lá no Pará vai encontrar a sua empresa e comprar de você que está aqui em Anápolis? É pela internet. Então, se você estiver bem posicionado na internet, quando a pessoa pegar o telefone dela e você estiver bem preparado, é capaz que você apareça para ela quando ela pesquisar alguma coisa relacionada a esse material, a essa peça na internet. Então, você deve usar a internet, deve usar a tecnologia como meio para vender mais. Isso é possível. Não só vender mais, mas para economizar, reduzir custos, para capacitar funcionários e para, logicamente, ter uma comunicação adequada com o seu potencial cliente. Vamos, 2 tópicos aqui. O tempo passa rápido. O Darlan levantou a placa ali, eu falei, eu sei, mas não é possível, já passou. Já passou isso tudo? Já passou, mas vamos lá, vamos falar aqui. Saber comprar e vender, acho que é fundamental, e definir metas. Ah, sim, é importante saber comprar e vender, porque se eu compro bem, eu vendo bem. Se eu vendo muito caro, muito possivelmente estou comprando muito caro. Tem alguma coisa errada. Então é importante saber comprar bem. Eu poderia detalhar bastante esse tópico, mas eu acho que levaria pelo menos 20 minutos falando sobre isso. Mas fica a dica. Para os empreendedores que vendem, comprem bem, saibam comprar, saibam negociar. E aí você tem técnicas para poder fazer isso bem feito. Tá? E definir meta é algo bastante claro. Se eu vendo 50 de alguma coisa por mês, eu não posso me contentar com isso. Eu tenho que estabelecer junto aos meus vendedores metas. Eu quero vender 55 no mês que vem, eu quero vender 60. E aí você vai criar mecanismos para que os seus vendedores alcancem esse resultado. Ou reduzir custos. Eu quero reduzir meus custos em 15%. E você vai criar um planejamento para alcançar essas metas. Empresa sem meta também é empresa estagnada. Você não vai crescer, você não vai evoluir. Se você cria metas ou de crescimento ou de redução de custos, você está evoluindo, melhorando seus resultados financeiros e, consequentemente, o seu lucro.
Vamos lá, vamos para outros pontos aqui. Bom, pontos fortes e fracos, saber isso aí. Isso envolve o ponto forte, o ponto fraco também, escutar o cliente, avaliar o concorrente? Ah, com certeza. Quando você escuta o seu cliente, você aprimora os seus processos. Os clientes têm muitas considerações sobre nossas empresas, Guilherme, e que muitas vezes as empresas não dão atenção. Você ignorar, esse cliente é um cliente chato. Olha, se ele está falando, tem algum motivo. Escuta, você pode trazer algo de bom, algo de bacana desse comentário e, às vezes, melhorar a sua empresa com isso. É muito importante que façamos isso. E avaliar o concorrente. É quando você olha para o concorrente, para a concorrência, para o mercado, enxerga o que eles estão fazendo. Eu faço bastante isso nas minhas empresas e nas consultorias, onde eu olho o que o concorrente está fazendo de bom. Se ele faz de bom, eu vou tentar trazer esse conceito para dentro da minha organização, adequar na minha estrutura para tentar alcançar um resultado bacana também. Ou seja, eu vou usar o meu concorrente como benchmark. Aquilo que ele faz de bacana, aquilo que ele faz que dá resultado, por que não trazer? É copiar. Mas não é simplesmente um Ctrl-C, Ctrl-V. Você tem que adequar aquilo dentro da sua estrutura, logicamente. Melhorar. E foi basicamente o que o Japão fez depois da Segunda Guerra Mundial. Arrasado com bombas atômicas. Como que a gente vai se virar agora? Vamos ver o que o mundo está fazendo, vamos adaptar a nossa realidade e melhorar isso aí. E aí surgiram grandes mundos corporativos, Sony, Toyota, Mitsubishi, a gente não precisa nem enumerar. Mas foi, hoje, né? Exatamente, são grandes potências mundiais. Bom, para a gente encerrar aqui, os processos muito bem definidos, você falou até no início, controle financeiro adequado, que é o primeiro e mais importante. É fundamental. Sem controle financeiro, a empresa ela vai para o buraco. E novos produtos e serviços. Como descobrir novos nichos, novidades que você possa oferecer que seu concorrente não tem? Quando a gente observa as oportunidades e ameaças do mercado, do ambiente externo, Guilherme, a gente consegue entender como o mercado está caminhando. E ali eu posso adaptar os meus produtos, adaptar os meus serviços, criar novos produtos e serviços. Às vezes temos habilidades dentro das nossas empresas, seja na mão de funcionário, seja na nossa própria mão, e que a gente desperdiça. Nós podemos usar essas características para criar novos produtos ou serviços e oferecer para os nossos clientes. Para finalizar, você recomenda o curso de administração? Porque o jovem hoje ele começa com a ideia, depois muda para outra ideia, migra para uma e para outra. A administração fez diferença na sua vida? Você recomenda o curso para o jovem que está aí sem saber que caminho seguir? A administração é o curso que mais forma no país hoje. Mas, infelizmente, muitos jovens saem da faculdade depois de fazer um curso de administração para trabalhar numa área para ganhar R$ 1.500 por mês. Isso acontece muito, Guilherme, porque muitas faculdades formam mal. Então é importante o aluno escolher bem a sua faculdade. Saber que lá tem um conteúdo, tem uma grade que vai realmente fazer diferença. E muitas vezes ir além daquilo também. Esse ponto que eu gostaria de falar. É importante que o aluno ele pense fora da caixa, que o aluno, a pessoa que estuda administração, ela busque no mercado alguma coisa bacana para ela. Ela não pode simplesmente esperar formar para depois procurar uma empresa para trabalhar como administrador. Infelizmente, não temos uma cultura de empresas contratarem administradores. Uma empresa só busca ajuda quando ela está indo de mal a pior. E aí onde o administrador, o consultor vai fazer alguma coisa bacana para recuperar aquela empresa. Mas nem todo administrador consegue ser consultor, consegue ajudar as empresas. Normalmente ele sai da faculdade, ele vai trabalhar no emprego para ganhar R$ 1.500 por mês, o que é uma pena. Nós temos a oportunidade de ter um país muito bem administrado, um país que tenha processos nas empresas muito bem definidos, empresas lucrativas, só que, infelizmente, as faculdades não ensinam direito, muitas faculdades, não vou generalizar dizendo que são todas, e muitos alunos usam a graduação em administração como muleta, porque realmente não é um curso muito difícil. Comparando com outros cursos, é um curso razoavelmente tranquilo de se fazer. A pessoa entra no curso de maneira fácil, hoje em dia, numa faculdade particular. Ela vai cursar 4 ou 5 anos de faculdade, às vezes empurrando com a barriga, sai de lá e, infelizmente, não consegue boas colocações no mercado. Porque levou de forma muito imatura a faculdade. Então, quando o aluno entra comprometido, entra querendo estudar, fazer diferença no mercado, é uma ótima faculdade, porque te dá um leque muito amplo de oportunidades. Eu posso ser um administrador em marketing, eu posso ser um administrador em gestão financeira, eu posso ser um administrador na área de saúde. Então, eu tenho um leque muito grande para poder atuar. E muitas empresas que
que eu posso trabalhar, mas eu tenho que ter a capacidade necessária para fazer diferença naquela empresa. Porque se eu não fizer diferença, eu sou apenas mais um na multidão. Tá certo. Jonathan, obrigado pela entrevista. Depois, posteriormente, a gente pode agendar, porque o assunto é infindável. O tempo voou. O tempo passou rápido, realmente. Obrigado mais uma vez por participar aqui do programa Alto Astral 14. Eu que agradeço o seu convite e fico à disposição. Muito obrigado. Coisa boa, né? Então tá certo. A gente conversou hoje com Jonathan França, administrador profissional. Para quem não pôde acompanhar a entrevista desde o início, ela tem várias reprises durante a semana no canal 14 da NET e também no nosso canal no YouTube. Programa Alto Astral no 14, você pode acompanhar não só essa, como as demais entrevistas. E a gente agradece mais uma vez o Jonathan França e os nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Joseval, semana que vem, espero aqui. Até logo mais. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais Clínica de Fisioterapia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.